Essa é a 7ª mensagem da série Vivos em Cristo e para Cristo, da Igreja Batista Vitória de Indaiatuba. Nós temos estudado o trecho de Efésios 1, versículo 3 a 14. E nós estamos vendo 3 bênçãos pelas quais nós devemos louvar a Deus publicamente e que nós recebemos em Cristo. A bênção número 1 pela qual nós devemos louvar a Deus publicamente é que em Cristo nós somos eleitos. Deus nos escolheu entre tantos outros e nós somos adotados como filhos de Deus. Ele nos fez parte da sua família, transformando nossa vida com o objetivo de ter prazer em que seja recomendado a outros o seu excelente favor para conosco, com o qual Ele mesmo nos presenteou em Cristo. Então, na última mensagem, nós vimos a bênção número 2, que nós devemos bendizer a Deus publicamente, pois em Cristo nós somos e seremos perdoados e unificados. Que em Cristo nós temos a redenção. Ou seja, literalmente, nós fomos comprados da escravidão do pecado. Nesse resgate, o pagamento foi efetuado por Cristo. Alguém tinha que pagar o preço do nosso pecado como o resgate de um escravo, para que nós fôssemos livres. E esse alguém foi Cristo. Nós também vimos que por causa disso, nosso pecado foi perdoado. Ou seja, Deus não se lembrará do nosso pecado, no sentido de que Ele não vai colocar o nosso pecado contra nós novamente. Bem como a bênção número 1, nós vimos que a bênção número 2, ela também é transcendental, ou seja, ela vem além da nossa criação, porque o pagamento do pecado foi feito num tabernáculo que não é dessa criação, na presença real de Deus, com o seu próprio sangue, algo também que é muito mais valioso do que ouro e que prata. De fato, esse preço foi pago pela riqueza da graça de Deus para conosco, do seu favor para conosco. E essa redenção é o derramamento do favor de Deus. Já estava planejado, inclusive, pela sua sabedoria e entendimento divinos, e está sendo executado na vida do cristão e sobre todas as coisas em Cristo. Nós vimos também que o favor de Deus, com sabedoria e entendimento, é a revelação do seu mistério, algo que estava oculto aos santos do Antigo Testamento, mas que foi desvendado para nós de acordo com a sua vontade, daquilo que ele fez e daquilo que ele ainda vai fazer. Ou seja, mesmo aquilo que Deus não fez já está determinado por Ele para que aconteça. E isso deve acontecer na plenitude do tempo. Elas serão consumadas e realizadas. Agora, é fato de que algo já tem acontecido. Por exemplo, a plenitude dos tempos que nós vimos foi usada para demonstrar a primeira vinda de Jesus. E dessa forma, nós já fomos salvos, nós já fomos adotados como filhos. Num certo sentido, nós já fomos inclusive unificados em Cristo como igreja, a sua noiva, conforme a gente vai ver em Efésios capítulo 5. Mas existem coisas que ainda não aconteceram. A questão é que pela graça, pelo favor de Deus para conosco, em Cristo, nós fazemos parte de um plano muito glorioso. E a nossa parte aqui envolve a salvação, a adoção, a igreja, a glorificação, mas além disso, ele envolve a criação que aguarda a redenção, que geme com dores de parto, conforme Romanos. Também envolve anjos, exércitos celestiais, bem como novos céus, nova terra mencionados em Apocalipse. Tudo isso sendo reunido, unificado e governado por Cristo. Na semana passada, nós falamos sobre a compra de um apartamento na planta, como ilustração para mostrar que na vida cristã há coisas que já foram compradas, mas ainda nós não recebemos. Essa semana nós vamos falar da garantia de que nós receberemos aquele apartamento. Há uma garantia, no caso do apartamento, de que uma vez pago, é seu. Algum tipo de contrato, uma chave, um recibo. Algo que mostra que aquele apartamento pago ainda na planta é de fato seu. E quando ele estiver pronto, você o receberá, bem como todos os outros que tiveram aquele preço pago do apartamento. Hoje nós veremos a bênção número 3. Nós estamos vendo que nós devemos
bendizer a Deus publicamente pelos benefícios, além dessa criação, que nos deu através de Cristo. A bênção número 3, pela qual nós devemos bendizer a Deus publicamente, é que em Cristo nós temos a garantia de um futuro melhor em comunidade. Os versículos 11 a 14 dizem o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, o que nós vamos ver aqui é que em Cristo nós fomos tornados elegíveis para a herança de Deus. Nós vamos entender melhor essa herança mais para frente. Mas essa herança, ela já tem algum efeito no presente. Mas, sem dúvida, ela é uma esperança de um futuro melhor para nós. E Deus fez isso através da predestinação, da escolha, que já afirmou nos versículos anteriores e Paulo reafirma aqui. Ele nos predestinou conforme o seu plano, o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito e vontade. Então, novamente, Deus nos predestinou conforme o seu propósito eterno da sua própria vontade, conforme o seu próprio conselho. Interessante ressaltar aqui que Deus fez essas coisas, tanto o plano como a execução do plano. E por isso nós podemos entender que Deus não é uma energia. Ele tem energia, ele trabalha com energia e poder. Mas ele não é uma corrente elétrica ou uma rede Wi-Fi que conecta todas as coisas sem vontade ou sem propósito, como é muito comum, na maioria das vezes, ser imaginado por alguns como ideias do tipo mãe natureza, ou o universo, ou uma força, uma energia. Esses conceitos são conceitos errados sobre Deus. Deus é pessoal. Ele tem desejos e propósitos que vão muito além de nós mesmos. Nós somos uma parte de seu propósito, de trazer todas as coisas sob a supremacia de Cristo. Também é importante lembrar que esse conselho da vontade de Deus nos lembra que podem até querer mudar o sistema de governo e os seus governantes. As pessoas podem inclusive abalar uma sociedade cristã com um modelo secular de vida, mas elas nunca, nunca, nunca derrubarão a supremacia de Deus sobre todas as coisas, e elas nunca, nunca, nunca impedirão o plano de Deus de colocar todas as coisas sob a autoridade de Cristo. O propósito desse plano é formar uma comunidade para a recomendação, para o reconhecimento da excelência de Deus, da majestade de Cristo, da esplendorosa supremacia do Messias sobre toda a criação. A frase "para louvor da sua glória" aparece 2 vezes nesse trecho. Todo esse plano da redenção do homem, de convergir todas as coisas sob a autoridade de Cristo, só tem sentido à luz do propósito da glória de Deus. O esplendor de Deus, a glória de Deus, só pode ser vista em meio às trevas causadas pelo pecado. Nós não conseguiríamos entender o grande amor, graça, misericórdia, justiça, soberania, santidade e tantos outros atributos perfeitos e eternos de Deus da forma como nós conseguimos, se não experimentássemos também toda a tristeza, impureza, desgraça, injustiça, escuridão do mundo que nos cerca e tudo isso que afeta a nossa própria vida por causa do pecado. Esses dias eu fiquei sabendo de uma chuva de meteoros que ia acontecer e que ia ser visível a olho nu. Isso ia acontecer numa madrugada. Então eu acordei mais cedo e também consegui acordar minha filha mais velha. E nós ficamos lá tentando olhar no céu lá e achar alguma coisa. Eu vi um meteoro. O que acontece é que aqui perto de casa tem muita luz. Então é difícil de enxergar esse tipo de fenômeno. De fato, quanto mais escuro é o céu, mais nós conseguimos ver a luz das estrelas. E assim também, a glória de Deus ela é vista em contraste com as trevas.
Então, no versículo 12, Paulo mostra a formação de um povo, de uma comunidade que envolve dois grupos. O primeiro grupo são os judeus. Ele diz, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós aqui se refere aos judeus, entre os quais Paulo se coloca. Ele diz, nós os que primeiro esperamos, aqueles que esperavam de antemão. É fato que a promessa do Messias e de toda aquela herança foi feita primeiro aos judeus. Romanos 1,16 fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então a redenção era algo aguardado primeiro pelo judeu, antes que os gentios tivessem acesso a ela. Um exemplo maravilhoso disso é Simeão. Quando Jesus nasce, ele aparece como uma pessoa cheia do Espírito. Era um salvo do Antigo Testamento. E ele aguardava a redenção e reconheceu em Cristo a salvação. Lucas 2, 25 a 32 diz, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Repare que Simeão reconhecia que Jesus seria a luz de revelação aos gentios, inclusive. Os judeus tinham uma esperança da herança, e essa esperança foi mediada por Cristo, ou seja, foi ele quem estabeleceu essa herança pelo seu sangue. Hebreus 9,15 diz, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Os judeus que creram em Cristo receberam o mediador da herança prometida na primeira aliança, por intermédio de Abraão, na nova aliança em Cristo. Eles receberam o resgate de seus pecados de maneira definitiva, substituindo aquele sacrifício temporário que era oferecido anualmente no tabernáculo e no templo. Depois, Paulo fala de um segundo grupo dessa comunidade, os gentios. No verso 13 ele fala, vocês, ou seja, os gregos, os gentios, os que não são judeus, que ouviram e creram, que prestaram atenção, que consideraram aquilo que tinha sido dito, que conseguiram entender e que de fato ouviram o ensino. E também aqueles que confiaram, ou seja, aqueles que entenderam e foram persuadidos, foram convencidos e por isso se tornaram fiéis. Quando aqueles irmãos não judeus ouviram, entenderam e confiaram no Evangelho da salvação em Cristo, ou seja, aquela palavra verdadeira de que o único meio de salvação é o pagamento do nosso resgate da escravidão do pecado, feito pelo sangue de Jesus, que ele derramou na cruz e aspergiu naquele tabernáculo não dessa criação, como a gente viu na última mensagem. Hebreus 9, 11 e 12, lembrando, diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por homens, isso é, não pertencente a essa criação, por meio do sangue de bodes e novilhos. Mas pelo seu sangue ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, quando isso aconteceu, eles foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Paulo afirma que aqueles irmãos gentios, eles foram selados, eles receberam uma marca, eles receberam algo que autentificava a identidade deles com Cristo. Ou seja, aqueles irmãos receberam uma marca de autenticidade, algo que indica a identidade deles como salvos. De fato, reis e autoridades do passado
selavam documentos que eles tinham que enviar, com uma marca feita com cera derretida e com a marca de seus anéis. Isso garantia que aquele documento ia estar fechado até que chegasse para a pessoa de interesse, a pessoa que deveria receber aquele documento. E eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. A marca de autenticidade do cristão é o Espírito Santo, que recebemos na conversão. No momento que uma pessoa se arrepende dos seus pecados e confia no pagamento da dívida por parte de Jesus, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Promessa essa que foi feita lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 36, 25 a 27, onde diz: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. E também foi prometido por Cristo. Em João 14, 16 a 17, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus prometeu, então, um outro conselheiro, um outro Consolador do mesmo tipo, ou seja, divino, que é o Deus Espírito Santo. Então, Deus já tem cumprido essa promessa de nos selar com o seu Espírito Santo prometido para formar uma nova comunidade. Uma vez selados, eles passaram a fazer parte de um novo povo, formado por dois grupos: nós, os judeus, e vocês, os gentios, todos unidos em Cristo. Observe que o Espírito é a garantia ou o penhor, como algo que nós pagamos para garantir o recebimento de alguma coisa completa no futuro. Lembra da ideia do apartamento na planta? No nosso caso, Deus nos dá o seu Espírito, uma vez que nós confiamos no pagamento de Cristo pelo nosso pecado, como garantia de que nós receberemos a nossa herança futura. O selo é uma marca que, quando Deus for entregar a herança, ele vai identificar aqueles que devem recebê-la por causa do selo. E Paulo afirma que essa herança é nossa, ou seja, dos dois grupos, do nós, judeus, e vocês, gentios. Paulo celebra a união de gentios e judeus na mesma herança em Cristo. Essa herança tem uma relação com a herança de Israel prometida a Abraão. Gênesis 12:1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mais do que uma terra que mana leite e mel, essa herança envolvia uma série de outras coisas, como colheitas abundantes, a ausência de doenças e principalmente a paz, o shalom. E Jesus, no Sermão do Monte, relaciona essa herança da terra com o reino de Deus, mas aí ele estende para a terra por completo. Mateus 5,5 ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E assim também Jesus faz com as outras coisas que os israelitas esperavam daquela terra: o consolo, a misericórdia, a justiça, a paz. Todas essas coisas serão perfeitas quando Deus completar o seu plano, o plano do seu reino. Em Cristo, essa herança da promessa de Deus para Abraão e Israel se torna também a nossa herança. Gálatas 3, 26 a 29 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Deus nos tornou herdeiros e nós de fato participaremos dessa herança. Colossenses 1,12 diz:
dando graças ao Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ainda em Romanos 8,17 diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa herança tem um impacto na nossa vida hoje. Nós já desfrutamos de bênçãos na nossa vida atual. O perdão dos pecados, a adoção de filhos, a graça e o poder de Deus para vencer o pecado na nossa vida diária, a vida em comunidade como a igreja. Todas essas são bênçãos que nós já experimentamos. Mas nessa herança nós temos também coisas que ainda não aconteceram. E a garantia de um futuro melhor em comunidade. E ela é transcendental, vem além da nossa criação para que a recebamos. E enfim, para vivermos num novo céu e nova terra, unidos com aqueles que creem em Cristo, sob sua autoridade, desfrutando de um relacionamento de obediência completa a Deus pela glorificação do nosso corpo e do perfeito relacionamento uns com os outros, com paz e justiça, inclusive uma perfeita harmonia com a criação de Deus, com a natureza. Tudo que a humanidade deseja e tem negado a Jesus na tentativa de conseguir, o cristão, sim, esses cristãos chatos, que perturbam com as suas doutrinas fundamentalistas, retrógrados, quadrados. Sim, tudo isso que vocês desejam, nós, comunidade de judeus e gentios unidos em Cristo, receberemos de graça e pela graça, pelo favor de Deus em Cristo. O nome da série é Vivos em Cristo e para Cristo. E nós vimos os versículos 3 a 14 do capítulo 1 de Efésios. Nós vimos que nós devemos bendizer a Deus publicamente pelos benefícios além dessa criação que nos deu através de Cristo. Em Cristo, nós fomos eleitos por Deus antes que houvesse qualquer coisa dessa criação e fomos adotados como filhos, para viver uma vida digna de membros da sua família, santos e irrepreensíveis. Além disso, em Cristo, nós somos comprados da escravidão do pecado e nos foi desvendado o plano de Deus de colocar todas as coisas dessa criação e fora dela sob a autoridade de Cristo. Em Cristo, a herança prometida a Israel se torna a herança dessa nova comunidade, a Igreja de Cristo, dos salvos por meio do sangue do Cordeiro que foi morto e ressuscitou como prova de que o pagamento foi aceito. E nós recebemos o Espírito Santo como um selo, como uma garantia de recebimento dessa herança. Veja que incrível a construção que Paulo faz aqui. Deus Pai nos predestinou em Cristo para sermos filhos adotivos. Em Cristo, nós fomos comprados pelo pagamento do resgate por esse Deus Filho. E em Cristo, nós somos selados com o Espírito. É o trabalho da Trindade na nossa redenção agora e para sempre. Por isso, todo esse plano de redenção deve motivar o nosso louvor, o nosso reconhecimento e a recomendação da glória de Deus, a excelente e esplêndida graça, o enorme favor de Deus para conosco ao enviar Jesus para nos salvar e nos selar com o seu Espírito, sem nenhum mérito da nossa parte. Um comentário de teologia diz o seguinte: assim, quer observemos a iniciativa de Deus da perspectiva do passado, eleição, quer da perspectiva do presente, a redenção e união de judeus e gentios, que com vistas ao futuro, congregação de todas as coisas em Cristo e o Espírito como penhor. Deus tem que ser louvado à medida que Ele provê graciosamente a salvação. Outro comentário ainda diz: está em foco a glória de Deus Pai,
por quem os santos foram escolhidos e predestinados, mas também a glória do Deus Filho, por meio de quem os santos foram redimidos, e em quem obtêm eles a herança, no qual também confiam, e finalmente a glória de Deus Espírito Santo, por intermédio de quem os santos são selados, servindo ele de penhor do fato que compartilharão da glória, na salvação dos eleitos, tanto do Espírito como das outras duas pessoas, a fim de que os homens engrandeçam o Senhor Deus dessas maneiras. Não são palavras fáceis, mas é de fato difícil e talvez impossível definir essas coisas em palavras. Mas você pode experimentar hoje essa realidade na sua vida. Vem seguir Jesus conosco.